Por que, irmão? Não, irmão. Pedro teve que pegar aquele homem pela mão, o verso 7 é bem claro. Tomando pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e as artérias foram fortalecidos. Será que faltou poder para Deus? Aqui Deus só vou dar, não. Ali é a ação de Deus, mas havia a ação da igreja. Aqui Pedro aqui é apontamento para a igreja. Pessoas que só vão entrar nesse tempo, só vai entrar em alguns lugares. Aqui é um pastor que ensina, mas só vai entrar se pegarmos na mão. Atenção. O entendimento da palavra dá uma orientação. Que a pessoa acabou de sair daqui, é maravilhoso, irmão, mas ela tem a vida real dela, tem a casa dela, tem familiares, tem que ser acompanhado, tem que ser orientado, porque a guerra é grande. Essa é a figura de Pedro. Verso 7. Outra observação que veio ao meu coração. Vamos lá para o versículo 12. Diz: e Pedro, ao ver isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós admirais isto? Ou por que ficais os vossos olhos sobre nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivemos feito andar esse homem? Depois dessa ação da igreja, de representantes vivos de Cristo, porque essa é a ação da igreja, o versículo 12 veio ao meu coração: não aceitaram honra de glória que pertence somente a Deus em Cristo. Isso aqui eles não aceitaram. Sabe por quê? Porque a multidão que viu o homem entrando no templo admiraram. Falou: nossa, são eles. Esses é. E Pedro, observando, só de observar o comportamento, Pedro, ao ver isso, disse: varões de Israel, por que vos admirais disso? E veio ao meu coração: não aceitaram a honra e a glória que pertence somente a Deus em Cristo. Essa é outra coisa que a igreja tem que entender. A honra e a glória ao Senhor, irmão. Aleluia. Deus te deu capacidade, te deu conhecimento, mas jamais, se Pedro fica quieto, porque nós estamos no tempo, pastor, de pessoas que ofuscam isso, né? É Deus, irmão, mas se não é eu, meu Deus, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Deus ele. É porque, né? Porque se eu não estava lá, nossa, é porque, né? Eu não vou ser modesto, não, meu irmão. A honra e glória dele. Glória a Deus. Foi a misericórdia, eu estou aqui pela graça, favor imerecido. E depois do favor imerecido, a misericórdia, que vem do latim misericordare. Miséria, coração, dar o coração ao pobre. Esses são os meus requisitos diante de Deus. Fui salvo pela graça. Glória a Deus. Aleluia. Pelo favor imerecido. Aleluia. E depois a misericórdia, ele abunda sobre minha vida. Então, se Deus me usar, toda honra e glória para ele. Amém. Aleluia. Esse versículo 12 mostra: não aceitaram honra e glória que pertence somente a Deus em Cristo. Então eu faço menção mais uma vez, tendo a fé dos apóstolos da igreja primitiva como referência. Temos que voltar, né, irmão? Tem lugares aí que parece que estão lendo que é o gibi da Mônica, o Cebolinha, como o meu referencial, quando sabe que eu prego depois de Cristo é Paulo, e os demais, parece que ele está lendo o gibi, não tem mais referencial, é cada mente, pastor Milton, é cada. Então nós temos que se cuidar como igreja de Cristo. Não aceitar honra e glória que pertence somente a Deus em Cristo. Foi isso que Pedro fez. Sexta observação, está no versículo 17 ao 21. Eu coloquei aqui: através dos milagres também se anuncia o evangelho genuíno. Aleluia. A palavra genuíno, por causa desse milagre, os irmãos podem acompanhar depois em casa, do versículo 17 ao versículo 21. Foi aberta uma porta para pregar o evangelho. Eu quero dizer, nós como igreja, nós somos chamados para isso, irmão. Eu fui chamado para adorar, irmão. E aí, mas quem que te falou isso? Há anjos no céu que não conheceram o pecado, que segundo a revelação dada a Isaías 6, eles ficam 24 horas, e para nós entendermos a dimensão tamanha, anjos que cobrem o corpo com uma asa, cobre o rosto e ficam voando 24 horas. Santo, 24 horas, não conheceram como. Eu fiz, não, isso aí é síndrome de papagaio.
Você foi chamado para ser nação eleita, embaixador, pregador. Mesmo sendo falho, mesmo sendo um vaso de barro, Deus chama para ser um pregador. Você adora em essência. Aí tira aquele texto da mulher samaritana lá. Jesus estava colocando ali em essência. Aquela mulher ali estava numa luta. Falou: ei, o Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas a igreja foi chamada para anunciar o Evangelho. Nós não fomos chamados para... é um grupo, não. É um grupo separado. Nós fomos chamados para isso. Através dessa situação, do versículo 17 ao 21, foi aberta uma porta para pregar o Evangelho genuíno. O que significa a palavra genuíno? Evangelho, como eu já falei, boas novas, boa notícia no grego. Genuíno, aquilo que é verdadeiro, sincero, natural, legítimo e fiel. Isso é Evangelho, irmão. Genuíno. E por que essa colocação, pregador? Porque existe um Evangelho alternativo. Sabia disso? Existe um Evangelho alternativo que permeia. É uma guerra espiritual. Qual que é a palavra alternativo? Ideias, interesses ou tendências dominantes.